Aí nós vamos para as informações de admissão. O tipo de admissão, isso aqui tudo a gente preenche no nosso sistema quando faz a admissão do empregado. O tipo de admissão, se é uma admissão no primeiro emprego, se é uma admissão no primeiro emprego ou uma nomeação de servidor em caráter efetivo ou em comissão no primeiro emprego, então o código 1 é exclusivo para primeiro emprego. A admissão do empregado com emprego anterior, no caso reemprego, ou também nomeação com reemprego. Se é uma transferência com ônus, se é uma transferência sem ônus, se é uma reintegração. Então, a reintegração é bem importante a gente lembrar que também precisa ser informado. Se é uma recondução, esse aqui é exclusivo, né, de servidor público, e a reversão também. Se é uma requisição, exercício provisório de um servidor oriundo do mesmo, aqui também é para entidades públicas. Readaptação, redistribuição de servidor público, exercício descentralizado de servidor oriundo do mesmo órgão e remoção, que também é para servidor público. Para a gente, qual que vai ser mais comum? Esse daqui, o 2. Vai ser o mais comum. Aí vamos ter também as transferências e os casos de reintegração quando acontece. E, eventualmente, vamos ter um primeiro emprego. Mas o mais comum é esse daqui, que é a admissão normal. A data da admissão, a matrícula do empregado, categoria. Vamos puxar aqui as categorias, que isso aqui é bem importante. Se é um empregado geral, empregado padrão, CLT. Se é um trabalhador rural por pequeno prazo, e aí não me perguntem de trabalho rural, só sei o campo para preencher. Se é um aprendiz, se é um doméstico, se é um empregado com aquele contrato por trabalho determinado específico da Lei 9.601, que é uma lei que determina um tipo de contrato de trabalho por prazo determinado que precisa da intervenção do sindicato, que é feita através do sindicato. Trabalhador temporário regido pela Lei 6.019. Se é um contrato de trabalho verde e amarelo, gente, eu nunca tive trabalhador verde e amarelo, graças a Deus. Tu teve, Luciano? Não tive nenhum também. Graças a Deus. Então, se é um trabalhador verde e amarelo sem acordo para fazer a antecipação da multa mensal ou com acordo da multa mensal, se é um intermitente, um avulso portuário, um avulso não portuário, servidor público, aqui esses são de servidor público, exercente de mandato eletivo, mais de servidor público, se é militar, se é conscrito, agente público, dirigente sindical, aí a informação é prestada pelo sindicato, trabalhador cedido e contribuinte individual, que é no caso daquele diretor que não tem vínculo empregatício, mas tem o recolhimento do FGTS, tá? Esse daqui também o teu sistema vai trazer, mas também é um campo de atenção para a gente confirmar que ele está correto. O vínculo. Bom, vamos lá. O tipo de vínculo, a gente tem o trabalhador urbano vinculado à pessoa jurídica, que é o padrão contratado por uma empresa com vínculo CLT. Temos por pessoa física também, por vínculo CLT. Trabalhador rural, contratado por pessoa jurídica. Trabalhador rural contratado por pessoa física. Servidor regido pelo regime jurídico único. E aí tem de regime próprio da Previdência e de regime geral da Previdência, servidor público não efetivo, trabalhador avulso, trabalhador temporário, o aprendiz, o trabalhador urbano vinculado à pessoa jurídica por contrato regido pela CLT por tempo determinado ou por obra certa, ou o empregador pessoa física, também por tempo determinado ou por obra certa, trabalhador rural vinculado à pessoa jurídica, trabalhador rural vinculado à pessoa física, os dois por prazo determinado, diretor sem vínculo empregatício, para qual a empresa tem optado fazer o recolhimento do FGTS ou no caso de dirigente sindical, contrato de trabalho determinado, aquele que precisa de sindicato, contrato de trabalho por tempo determinado, regido pela Lei 8.745, contrato de trabalho por prazo determinado regido por lei estadual ou por lei municipal. O padrão aqui vai ser o 10, vai ser o mais comum. Se for empregador pessoa física, é o 15. Se for trabalhador rural, vai ser o 20 ou 25.
Esses são os mais comuns que a gente vai usar. Vamos lá. Se é um trabalhador por tempo, se é um trabalho por tempo parcial, tem que dizer que sim ou que não. Se é teletrabalho, se é trabalho intermitente. Então, a gente vai colocar o vínculo aqui, mas a gente ainda vai caracterizar aqui embaixo o intermitente, tá? Salário contratual, que tipo como que é o tipo de salário desse empregado? Se é mensal, se é quinzenal, semanal, se é diário, se é horário, se é por tarefa ou algum outro. O valor do salário e a quantidade de horas semanais que esse empregado trabalha. CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, o local de trabalho, aqui a gente também vai fazer o preenchimento do local de trabalho, a descrição e aqui o estado. Queria só enfatizar aqui, aproveitar a gente avançar, o local de trabalho. Tem uma orientação no manual lá na página 32, ele está dizendo o seguinte: esse campo somente deve ser preenchido caso o empregado preste seus serviços fora do município do contratante. Deve ser indicado o código do município onde o empregado servidor presta serviço, tá? Informações sobre o local de trabalho, ok?